Immortal King. Um demônio rei sapo apareceu do nada e começou a destruir o mundo. Mas nosso pequeno menino de 6 anos que se chama Ling, vendo todos fugirem em pânico, resolveu adotar uma abordagem mais natural para essa situação, um tanto quanto complicada. Ele vai até uma loja e pega o seu lanche. O sapo percebeu o garotinho enquanto lutava contra algumas pessoas e decidiu ir para lá. O Zoe, que era um desses caras que estava lutando, consegue chegar a tempo e salvar o garotinho e derrota o sapo sozinho. Agora, 10 anos se passaram e o menino estava se matriculando em uma escola daquelas que ensinam a lutar contra esses monstros. Ele faz parte da Facção 60. Quando ele chega lá, ele conhece a Sunrong, que é uma garota de alto nível de cultivo de força espiritual. Ela salva ele de alguns valentões atirando um raio dourado neles. Os alunos são apresentados com um exame de admissão que determina sua colocação. Eles são classificados ao derrotar uma encarnação do sapo demônio de 10 anos. A sua pontuação determinava se eles vão se juntar à classe ordinária ou à classe elite. O Ling é chamado para lutar e todos zombam dele por ser fraco. Ele, de uma forma despreocupada, vai até o corredor e enquanto se aproxima, o sapo começa a suar e tremer. Ele se lembra dele como o garoto de 10 anos atrás. Naquela época, o Ling ficou furioso do sapo. De volta à sala de testes, o Ling fica diante ao sapo e levanta a mão para dar um soco nele. Mas ao mesmo tempo ele restringe o seu poder para se juntar a uma classe comum. Mas ao invés disso, o seu poder faz com que o sistema desligue imediatamente, antes que ele faça qualquer coisa, deixando todos confusos sobre o que estava acontecendo. Quando a tela de repente liga de novo, o sapo estava virado de costas, enquanto o Ling ainda estava ali de pé na frente dele. Isso faz todo mundo ficar de queixo caído, porque imaginavam que ele era muito fraco. Como assim poder derrotar o rei demônio de uma forma tão fácil assim? Dessa maneira ele foi colocado na classe elite, ao lado do Gao Hao, Shen Xiao e Sun Rong. A primeira ligação que eles aprendem é sobre como convocar esses seres. A professora lhe dá a teoria e pede que testem os seus conhecimentos invocando uma besta espiritual. A Sunrong impressiona sua classe com a sua invocação fora do comum. Era uma fera esquelética parecida com um filhote de cachorro. A professora pede ao Ling para tentar também, já que ele parece bem desinteressado no que estava acontecendo na classe. Então, ele teve que obedecer e ele convoca o mesmo sapo de antes. Ao ver ele de novo, os alunos vêm correndo da sala com muito medo do demônio. A professora usa um feitiço para mudar a sua aparência e o transforma em um cachorro. Dessa maneira, todo mundo fica mais calmo. Os alunos voltam impressionados e aparentemente eles ficam interessados na fera. O pessoal dá o nome do cachorro de Frog e o Lin, na hora, sai da sala de aula e volta para casa. Pensando no seu passado, ele sempre foi dessa maneira desde que nasceu, sempre aumentando o seu cultivo a cada 2 anos, desde o seu nascimento. Ele era tão incrivelmente poderoso que entendia os verdadeiros estados psicológicos e emocionais dos seus pais. Mesmo quando eles não faziam nada em voz alta, o neném conseguia sentir tudo. À medida que ele ia envelhecendo, ele se tornou tão poderoso que os seus pais o fizeram usar um selo de restrição de poder para conseguir controlar e não destruir o mundo. Mas o selo não foi o suficiente e ele tinha que ter uma pílula de ouro para diminuir o seu enorme poder. A partir de então, ele decidiu manter um perfil discreto até que o seu pai completasse o segundo selo. Com isso, ele foi para a escola e evitou que todos ficassem fora de problema. Ele também tentava evitar ao máximo de quebrar o selo para que o seu poder não fosse liberado. Mas esse selo também é um experimento fracassado, porque ele restringe a capacidade dele ter qualquer tipo de emoção. Mas um dia na escola, ele vê a Sunrong tentando obter votos de pessoas para que ela possa se tornar a presidente da classe. A melhor forma de conseguir votos é dando alguma coisa para as pessoas. Então ela compra tudo em uma loja e dá para os alunos. O Ling não se importa com isso, mas troca 5 dos seus votos por 5 pacotes de salgadinho e também dá para ela uma bolinha dourada como presente de agradecimento. Na aula, o professor entra e vê alguns sinais na cabeça do aluno e decide que a sua lição do dia de hoje vai ser da arte da sedução com os alunos, pois ele também pode ver os sinais na cabeça de todo mundo. Mas ele rapidamente percebe que só funcionava se ninguém lhe der algo em troca. O que não é o caso, porque ele já deu aquela bolinha para ela.
Quando a Surong olha pra ele, na hora ele sinaliza pra ela um obrigado pelo delicioso lanche, mas ela interpreta mal. Ela entende que era pra ela comer a bolinha dourada. Nesse momento, ela pede que ela demonstre o feitiço pra classe e ela se levanta e caminha até a frente. Mas ela tropeça em uma lata e o Ling pega ela antes que ela caia. Quando o professor pede que ele demonstre o truque, ele joga ela no chão e ele recita a mesma frase que a Surong disse na loja antes de fazer o seu truque. Então, uma onda de choque do seu campo de força amaldiçoa a escola, colocando a Surong sobre o seu feitiço. Sem conhecimento deles, no dia seguinte, a Surong pede ao Ling um encontro pro qual ele particularmente não diz sim, mas ela tem a impressão de que ele aceitou, e nessa hora, ele vê um assassino no topo de um telhado da escola mirando na Surong, e envia uma onda de choque que impulsiona um dos homens para trás, fazendo com que ele perca a chance de matar a Surong. Em casa, os pais do Ling encorajam ele a sair com a Surong, que estava esperando por ele desde que ele acordou. Ele acaba indo a um encontro que é em um parque aquático inteiro reservado só para os dois. Lá, eles são seguidos pelos dois assassinos de antes. Eles atiram na Surong, mas o Ling pega a bola na boca e dispara uma onda de choque de volta para eles, fazendo o cara sair voando. Ele usa o seu truque de esquecer para fazer a Song e o funcionário do parque ficarem mais de boa. Eles continuam aproveitando o parque enquanto o Ling continua afastando os assassinos. Finalmente, eles andam na roda gigante e os assassinos os seguem até lá em cima. Eles até colocam a arma na cabeça do Ling, mas aqui a Surong os enfrenta e protege o Ling com o seu corpo. Mas o Ling fica com raiva e joga eles com muita força dali. Então ele convoca a Mercy of the Gods para acabar com os assassinos. Ele é forçado a descansar nos próximos dias em casa por ter protegido a Sun durante o encontro. Então seus colegas e a Sun vieram ver como ele estava. Eles explicam que o seu professor pediu que eles lhe dessem uma pulseira para o exame anual de poder espiritual. Ali é onde eles devem medir o seu poder através da pulseira para escolher os melhores alunos do placar do país para disputar a competição de espadas contra outras espadas. A Surong é colocada como a segunda aluna mais forte, criando uma esfera de força. O Shen Chao e o Gao Hao ficaram altos o suficiente para poder participar da competição. O Ling tenta restringir o seu poder a 1%, mas ele ainda cria uma esfera tão grande que causou uma interrupção ali e uma enorme luz começa a aparecer. Ele lança a esfera no espaço para evitar a detectação, mas mesmo assim, ele foi detectado, mas não conseguem pontuar e ele é colocado como um null, e o classificam como o aluno mais forte. O grupo de amigos é todo escolhido para competir na competição de espadas, mas ainda faltava um membro. Então a professora sugere que eles coloquem o Frog, mesmo sendo um cachorro que na realidade era um sapo. Isso pode facilmente ser classificado como o segundo mais forte do país. O professor diz que eles vão treinar durante 3 dias antes da competição. Todos devem usar a sua própria espada na competição e todos começam a perguntar se o Ling tem uma espada. Ele só responde que sim. Ele desce pro porão e abre uma caixa revelando que a sua espada é uma criança pequena. Então após os 3 dias, eles se encontram para sair para encontrar a academia de facção 59, mas o Ling só pensa em maneiras de sair da competição e evitar qualquer tipo de atenção. Quando eles chegam ao ginásio, eles encontram a outra turma esperando por eles. A diretora da facção 59 usa o seu grande truque de testes para ver o nível de cultivo do Ling, mas ele decide usar isso ao seu favor e finge estar machucado para ficar de fora da competição. Ele cai no chão fingindo estar doente, mas o seu selo começa a quebrar e essa força de repente se desencadeia e uma enorme bola de fogo vai pro ar, disparando um ataque muito forte que causa um enorme sofrimento nele. Ele fica ali todo esmagado no chão. Apesar disso, ele continua fingindo estar machucado para poder ser dispensado da competição e ir para casa consertar o seu selo. Mas ele é levado para a sala médica. De repente, ele é incendiado em um fogo roxo. A diretora da facção 59 o enfaixa imediatamente e o impede de queimar. Ele é levado para a sala médica, mas foge de lá, deixando todo mundo se perguntando para onde ele foi. Ele liga pro seu pai e pede para ele trazer um novo selo que ele estava trabalhando porque o antigo estava quebrando lentamente. O resto da equipe vai para a academia enquanto Ling
vaga pelo prédio se perdendo enquanto procurava uma saída dali. Ele chega ao ginásio e vê o braço do Shen Xiao sendo desintegrado por um dos alunos poderosos da 59. O Bufong, que é o mesmo que botou fogo, estava ali. O Ling entra e pega o Shen Xiao, restaurando seu braço do jeito que estava antes. Ele caminha em direção ao Bufong e ele o ataca. O Ling recebe o soco, mas ele se levanta e ignora como se nada tivesse acontecido. A competição começa e todos são teletransportados para dentro dos altares dos 5 elementos. Eles têm que lutar para capturar todos com as suas espadas. Eles foram colocados em diferentes altares e são perseguidos pela facção 59. Alguns minutos depois, é anunciado que a facção 60 capturou um altar. O Ling estava assistindo o Hao lutando contra um cara da facção 59, mas o Hao começou a direcionar a sua força espiritual para o Ling. Ele então pediu que ele se levantasse e lutasse, mas o Ling continuou parado até que ele começou a ficar com raiva e o seu coração começou a bater rápido, fazendo com que o seu selo se quebre ainda mais, fazendo a sua energia escura escapar dos espaços quebrados do selo. O Frog vê isso e corre para consumir a energia que sai do selo quebrado do Ling, permitindo que ele use a sua força. Os dois se fundem em uma fera para controlar a força do Ling. O cara da facção 59 aponta a sua espada pro Ling, que toca a ponta e ela se desfaz em pedaços. Ele caminha até ele e gentilmente o empurra com a palma da mão, mas o cara é jogado para longe. Ele então decide mover e capturar o altar. Após a primeira captura, ele continua avançando e capturando mais 2 altares. Isso faz com que a facção 60 ganhe a liderança. Mas logo a 59 leva os altares de volta e o Ling tenta aumentar a sua velocidade e capturar todos os outros mais rápido. Mas ele é interrompido pelo Sun Rong, que o chama para um novo plano para capturar maiores altares e vencer o jogo. O Ling guarda o altar de água e o Shen guarda o altar de madeira. Enquanto luta contra o Bufong, a Sun Rong e o Gao Hao tentam lutar contra um cara da 59. O Bufong derrota o Shen Xiao e captura o altar de madeira, mas ele pega de volta quando o espírito de luta da sua espada desperta e o ajuda a lutar. O Bufong fica com raiva do Shen Xiao por derrotar ele e revela o seu verdadeiro eu, a líder dos assassinos, que estava tentando matar a Sun Rong. O Ling sai e captura outro altar, mas ao chegar no novo altar, o Ling começa a ficar sobrecarregado com todas as emoções que não conseguia sentir desde que fez os seus amigos. O selo ameaça de quebrar completamente. Ele para e não abaixa a espada no altar. A Sun Rong vem e acalma ele, então ambos colocam a espada no altar. Assim que eles terminam de fazer isso, a líder da facção, Shadow, vem e atinge a Sun Rong nas costas, matando ela na hora. O seu espírito sai do seu corpo e ela abraça ele em lágrimas até que ela desaparece. Nessa hora, o Ling começa a explodir e o seu batimento cardíaco começa a acompanhar o ritmo das suas lágrimas que estavam descendo o seu rosto, lembrando dos momentos que ela já sorriu. O seu tempo no parque e o seu abraço caloroso, tudo que eles passaram juntos, faz ele explodir de raiva, destruindo completamente o seu selo. O Frog tenta impedir, mas não consegue. O Ling enlouquece com a mulher. Ele espanca ela e chuta sem dó alguma. Ele regaça a mulher sem pensar 2 vezes. Quando ele estava prestes a dar o seu golpe final, ele se lembra das últimas palavras da Sun Rong e para. Ele tenta reviver ela, mas o Frog diz que não tem nada que ele pudesse fazer. Ele não pode trazer de volta uma vida perdida. Ele chora e prefere dar o seu poder espiritual em troca pela vida dela. Ela é quem o fez ver as cores da vida, porque antes de conhecer ela, ele estava vazio e todos zombam dele, o deixando sozinho. A sua mão estava tremendo enquanto ele segura a mão dela e toma sua decisão. Ele vai reiniciar o mundo inteiro. Ele continua tentando trazer ela de volta, mas não funciona. A sua fonte de vida foi completamente destruída, como dito pela sua espada. Ele pergunta ao Frog o que poderia fazer e diz a ele que ele poderia criar uma linha do tempo diferente, mas precisa de uma quantidade imensa de força. O Ling levanta a mão pro alto e começa a criar uma bola de energia, várias vezes fazendo com que ela fique muito maior do que a Terra, e ele se pergunta se isso é suficiente. O Frog pergunta se ele é louco e dá risada por ir contra as leis da natureza e possivelmente ser atingido por um trovão. Os olhos do Ling brilham e acende um novo nível de determinação, perguntando como isso pode ser pior do que viver sem ela.
Mas, nesse novo mundo, o Ling se matricula na escola e experimenta as mesmas coisas que ele viveu antes. Mas dessa vez, a Sunrong não estava lá. Não tinha rastros dela. Embora ele não se lembre do que estava perdendo, ele sente um vazio e chora. No velho mundo, que estava prestes a ser destruído, a Sunrong é enviada de volta à vida pelos governantes subterrâneos, depois que descobriram que ela é a descendente da Su Wukong. Quando ela acorda, ela pergunta à espada o que estava acontecendo e ele explica tudo. Sabendo que o Ling estava fazendo isso por ela, na hora ela pede para trazer ele de volta. A espada diz que ela só precisa destruir o novo mundo e restaurar tudo de volta ao que era antes. Dessa maneira, ela apunhala a espada no seu peito, destruindo o novo mundo e puxa ele para fora da espada. Eles seguram as mãos um do outro e voltam ao passado para que quando Shen Shao estava lutando contra o falso Bufong, o Ling usa o seu poder e derruba ele no chão com a sua mão, matando ele. Eles capturam todos os 5 altares e vencem o jogo. A Sunrong vem correndo na direção dele e ela diz que não se lembrava de nada. É assim que funciona a reversão do tempo. O pai do Ling aparece ali e dá o selo para conter o seu poder e também as emoções. Mesmo que o Ling nunca namore a Sunrong, tudo o que ele desejava era a paz mundial.